Senhor presidente, deputado Márcio Junqueira, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, acabamos de ouvir o belíssimo pronunciamento da deputada Lilian Sá, do Rio de Janeiro, e nós também queremos nessa tarde enfocar um assunto que eu poderia dizer continuidade do pronunciamento da ilustre deputada que terminara há minutos. Nós queremos falar aqui, senhor presidente, da chaga aberta na família brasileira promovida pelas drogas no nosso país. Como bem sabemos, o mundo inteiro, e o Brasil não poderia ser exceção, mas lamentavelmente ocupa lugar de destaque no triste cenário de usuários de drogas e de tráfico de drogas no mundo. Nós, ao longo dos últimos tempos, temos utilizado uma ação amena, uma ação que muito mais contemporiza do que combate com política pública efetiva essa chaga que avança de forma avassaladora sobre a família brasileira. O dependente químico ou usuário de droga no Brasil hoje, ou no mundo, não tem classe social, não tem rico, não tem pobre, e campeia por todos os lugares deste país, até nas mais longínquas comunidades deste país, lá está a presença maléfica da droga no seio da nossa família. Mas o que nós queremos abordar, senhor presidente, é a questão da internação compulsória ou internação involuntária do dependente químico no Brasil. Essa questão que é tratada pela Lei 10.216 de 2001, que trata-se de um arcabouço jurídico que traz enorme dificuldade quanto à sua aplicação prática. É preciso urgentemente o Brasil, a exemplo de tantos outros países no mundo, buscar uma legislação mais moderna, uma legislação que permita a sua utilização com maior ênfase em todo o país. Como bem sabemos, não é fácil tratar da questão. Muitos, e aqui sobretudo movimentos ligados aos direitos humanos, argumentam de que a internação voluntária de um dependente químico é uma agressão ao direito do dependente. E nós ficamos imaginando, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, que mantém uma posição radical contra a internação voluntária ou compulsória do dependente químico. Nós não podemos fechar os olhos, senhor presidente, para verdadeiras cenas de horror que assistimos dia a dia Brasil afora. É, por exemplo, aquela mãe empobrecida da periferia da cidade, que mantém o seu filho ou a sua filha acorrentada no exato sentido do termo, acorrentado, como se fazia com os escravos há 2 séculos atrás neste país. Aliás, falar em escravidão, que escravidão maior poderia sofrer o homem que não a escravidão da dependência das drogas? É escravo da droga, escravo do traficante, escravo de si próprio. E aí eu pergunto, os que defendem e os que são contrários ao Instituto da Internação Voluntária, que argumentos teriam para apresentar aquela mãe ou aquele chefe de família diante de um quadro deste? Quando passamos nas ruas das grandes cidades, senhor presidente, e hoje já não é mais um privilégio, entre aspas, das grandes cidades, já vemos isso nos pequenos vilarejos do interior deste Brasil,
Mas eu tomo como exemplo a nossa São Paulo. Quando paramos diante de um farol nas grandes avenidas em São Paulo e vemos ao nosso lado uma criança com não mais de 7, 8 anos, com um pacote de cola cheirando, aquilo nos obriga a uma tomada de posição. Aquela criança, aquele jovem, ele não é mais capaz do livre-arbítrio, ele não é mais capaz de tomar uma decisão em sua vida. É preciso que o Estado possibilite e coloque à disposição das famílias e dos usuários um instituto que permita a recuperação. Porque o dependente químico em estágio crônico, senhor presidente, não lhe é mais facultado a liberdade intelectual, a vontade própria de decidir por si. E é aí onde eu entendo que está o grande erro das organizações de direitos humanos que se contrapõem à internação compulsória ou involuntária. Porque o dependente naquele estágio, senhor presidente, ele não tem mais capacidade de discernimento, ele não tem mais capacidade de fazer um diferenciamento entre o que é bom e o que é ruim para si, para a sociedade e para a sua família. E quando nós vemos nos noticiários, todos os dias, daquele jovem que agride a família, que às vezes chega ao homicídio, chega a matar a sua própria mãe, num surto de desatino, desequilíbrio e de dependência das drogas. Será que isso e manter o, entre aspas, direito de liberdade daquele jovem naquela situação é mais importante do que o Estado tomar a decisão de interná-lo, mesmo que contra a sua vontade, e dar-lhe uma chance de recuperar para o seio da sua família, para o seio da sociedade, e mais importante do que essas duas instituições, senhor presidente, recuperá-lo para si próprio. Porque dos milhares e milhares de jovens que morrem anualmente nas ruas das nossas cidades, lamentavelmente não temos uma pesquisa que nos dê segurança quanto aos seus números, mas seguramente a grande maioria estão ligadas ao uso e ao tráfico de drogas. Então é hora de nós acabarmos com esse discurso hipócrita, com esse discurso de falso moralismo, esse discurso de preservação dos direitos mais elementares e buscarmos fundamentos, buscarmos criar no Estado brasileiro um aparato de saúde, porque o caso é de saúde, não é de polícia, como se tratou erroneamente este país durante décadas, durante séculos, e buscar, quem sabe, numa política agressiva de Estado, recuperar milhões de jovens. Segundo estatísticas, já somos 11 milhões de viciados, ou 11 milhões de dependentes químicos em todo o Brasil. Isso é um número assustador, senhor presidente. E a presidente Dilma, que tem levado a efeito uma política agressiva de combate à fome, de combate à miséria, é preciso também incluir dentro dessa cesta o combate mais agressivo, mais na vanguarda das drogas no país, sob pena de nós que já somos uma sociedade às portas de uma epidemia, às portas
de uma doença sem precedentes na família brasileira, nós termos a droga, quem sabe, como principal componente do apodrecimento da instituição família e sociedade nacional. Portanto, senhor presidente, é preciso que urgentemente nós deixemos de lado, repito, o falso moralismo, a hipocrisia e tenhamos coragem de enfrentar este problema com a coragem, com a resolução, com a decisão que o problema nos impõe, sob pena de nós termos no Brasil, que já é o maior consumidor de drogas da América do Sul. É um triste e lamentável recorde, nós que comemorávamos tantas coisas, que éramos recordistas, hoje, lamentavelmente, temos mais este no nosso currículo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores, que tiveram a paciência de nos ouvir nessa tarde.